Olá, tudo bem? 20º vídeo de matemática básica. O que é que nós vamos fazer hoje? Poxa, conforme nós combinamos lá no vídeo 19, somente exercícios nós faremos hoje. No próximo vídeo, serão vídeos somente de exercícios, né? Para que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos lá nos 3 vídeos anteriores, tá bom? Então será exercícios, somente exercícios envolvendo regrinhas de divisibilidade. Então, para começar, eu vou jogar aí para você o enunciado da questão R9, tá bom? Que se encontra aí na página 79 do seu livro. Você viu aí, né? Bem simples o enunciado. Temos que encontrar valor ou valores para y, né? Que substituídos aqui, tá bom? Resultem em números divisíveis por 12, tá bom? Só que antes de nós começarmos, eu preciso passar primeiro para você um detalhezinho, uma análise que, na minha opinião, é a alma, né? Do entendimento da resolução da questão. Lá no primeiro vídeo de regra de divisibilidade, eu mostrei para você que nós podemos muito bem pegar essas regras de divisibilidade e dividi-las em 2 categorias. Basicamente em 2 categorias. Você tem aquelas regras de natureza aditiva e tem aquelas regras de natureza posicional, tá bom? Eu usei, se eu não me engano, até um exemplo com esses 3 algarismos aqui, ó, tá bom? Se você conseguir entender isso daqui, você entenderá os passos, o porquê dos passos e principalmente da ordem dos passos que eu irei adotar para resolver essa questão. Olha só, observe que esse número daqui, ele é divisível por 3. É só você aplicar a regra em 3, que eu não vou falar mais qual é. Mas não é divisível por 2, é por 3, mas não é por 2. Agora, se eu faço essa pequena alteração, apesar de pequena, fundamental, porque altera tudo. Veja que esse número daqui, 132, ele ainda continua sendo divisível por 3, claro, mas passou a ser divisível por 2, por causa de uma pequenina alteração na posição dos algarismos. Olha a palavrinha que eu falei, posição, alteração na posição, tá bom? É justamente isso que eu quero falar. A regrinha do 2, a gente pode dizer que ela é uma regrinha de natureza posicional, porque ela se refere, o enunciado se refere à posição de um determinado algarismo. Já a regrinha do 3 não tem essa história de posição. Ela é, digamos assim, uma regrinha de natureza aditiva, porque a regra do 3 você adiciona, você soma, e numa soma a ordem das parcelas não produz alteração nenhuma, tá bom? Então olha só, nós temos então 2 situações, natureza aditiva e natureza posicional. Ora, toda vez a partir de hoje que você estiver resolvendo questões como essa daqui, que envolve divisibilidades com regras de natureza aditiva e posicional, as 2 regras simultaneamente agindo no problema, como é o caso dessa questão R9, a sugestão é: comece a resolução pela natureza posicional, uma vez que a aditiva ela não se importa com a posição dos algarismos, mas a posicional importa. É justamente esse exemplo. Então, repetindo aí que isso é muito importante, tá bom? A partir de hoje, toda vez que você estiver resolvendo questões de natureza, de regras de divisibilidade, onde você tem uma determinada regra a ser satisfeita, e esta regra aí, ela exige tanto a posição quanto a aditiva, comece pela natureza posicional, que é o caso do 12. Nós sabemos que o número natural é divisível por 12 se for simultaneamente divisível por 3 e por 4. A regrinha do 3, ela é aditiva, mas a regrinha do 4 é posicional. Lembra da regrinha do 4? Portanto, nós temos que começar a resolução primeiro pela regrinha do 4, que é posicional. Depois que nós garantirmos a divisibilidade por 4, garantiu? Mantém a posição aí, manter, aí a gente vai para o 3, tá bom?
Então vamos lá. Então eu vou pegar o seguinte, já coloquei para você aí as possíveis situações de substituição de y. Y aqui pode ser substituído pelo 0, 1, 2, 3, 4 até o algarismo 9. E aí agora a gente vai fazer o quê? Analisar cada um desses 10 números que você está vendo aqui e ver quais desses números são divisíveis por 4. E vamos pegar apenas esses números. O resto não interessa, né? Vamos lá, 502. Pô, isso aqui não interessa pra gente. Porque esse número, de acordo com a regrinha do 4, né, não é divisível por 4. Mas 512 é sim por causa da regrinha do 4. Então façamos o seguinte, vamos colocar 512 aqui. Esse nos interessa. Se ele é por 3, isso eu não sei. Depois a gente vai ver. 522 não é divisível por 4. 532 é. Opa! 532 é. Significa então que y pode ser substituído. Eu estou dizendo que pode ser substituído por 3 e o y pode ser substituído por 1. 542 não é divisível por 4. 552, opa, esse é. Coloca aqui então 552. Claro, deixa ele quieto. O y agora no caso é 5. 562 não interessa pra gente. 572 eu sei, você sabe também que é 572, claro, esse serve pra gente. O 572 não nos interessa e o 592 interessa, então coloque aqui. Pronto. Ok. Temos 5 opções desses 10 apresentados. Temos 5 opções de números. Todos esses números são divisíveis por 4. Mas a questão pede que a divisibilidade seja por 12. Portanto, eu agora, desses 5 números, eu tenho que verificar quais desses números são divisíveis por 3. Tá bom? Para que possa atender à exigência da regrinha do 12. Bom, isso aqui não é divisível por 3 e, portanto, não será por 12, tá bom? Aqui, o que é que nós temos aqui? Vamos ter também, não é divisível, porque a soma aqui vai dar 10, não interessa. Opa! 552 é sim, portanto, ele será divisível por 12, porque é divisível por 3 e por 4, tá bom? Isso aqui não nos interessa, cai fora, pega o beco. Isso aqui também não é, tá bom? Então, na realidade, só há um valor para y, respondendo a questão, é quando y é igual a 5. É o único valor que, quando substituído aqui, produzirá, né, irá gerar um número divisível por 12. Questão R10, olha só. É muito parecida essa questão com a outra, só que um pouco mais interessante, né? Porque agora nós temos 2 valores para encontrar. Lá no outro era um só, agora são 2, por isso que era um pouco mais interessante, apesar da estrutura da resolução ser semelhante, igual na realidade, né? É você analisar a natureza posicional e aditiva. Aqui nós temos essa situação e uma novidade a mais. Vamos lá. Temos que encontrar valores para y e x, né, que quando substituídos aqui, façam com que o número formado seja divisível por 3 números simultaneamente. Olha só, por 5, por 9 e por 10. Olha só. A primeira pergunta aí, para você que é iniciante, bote aí na cabeça. A primeira pergunta que você deve fazer nesse tipo de problema. Começo por onde? Pela posicional ou pela natureza aditiva? Pela posicional, claro, óbvio. Ora, a regrinha do 5 é de natureza posicional, a regrinha do 9 é de natureza aditiva e a regrinha do 10 é de natureza posicional. Então a gente já sabe, vamos começar pelo 5 e pelo 10. Mas como trabalhar 2 regras simultaneamente de natureza posicional? Bem simples, é só você parar e analisar tudo que você aprendeu lá nos 3 vídeos anteriores. Observe que o 5 e o 10 são ambos números cuja divisibilidade é de natureza posicional. Mas há um detalhezinho que está escapando a você. Observe que se você garantir a divisibilidade por 10, você necessariamente garante a divisibilidade por 5. O contrário não é verdadeiro. Você pode
garantir a divisibilidade por 5 e não garantir a divisibilidade por 10. Entendeu, não? Se liga. Observe que todos os números múltiplos de 10, está aqui, múltiplo de 10, todos eles são também múltiplos de 5. Todos os números divisíveis por 10 são também divisíveis por 5. Portanto, se eu garanto que aqui apareçam os múltiplos de 10, eu também estou garantindo que esse número será múltiplo de 5. Mas o contrário, conforme eu falei, não é. Você tem números que são divisíveis por 5, você tem números que são divisíveis por 5, você tem números que são divisíveis por 5, mas não são divisíveis por 10. Percebeu o que eu quero falar? É isso. Então, nesse caso em particular, garantindo a divisibilidade por 10, você garante a divisibilidade por 5. Então, o que é que nós temos que fazer? Simples, começar pelo 10 e não perder tempo em ficar com 5. Então, eu tenho que, aqui agora, começar a resolução garantindo a divisibilidade por 10. Mas a regrinha do 10 você já conhece. Um número natural é divisível por 10 quando acaba em 0. Portanto, x tem que ser 0. Já sei, então, x tem que ser 0, tá bom? Então, deixa eu substituir 2, y, 4, 1, 0. O que é que nós temos que fazer aqui agora? Descobrir os valores de y, ou um valor, não sei se é 1 ou se é mais de 1, que substituído aqui produz um número divisível por 9. Tá bom? Mas a regra de 9 você já conhece, então vamos somar. 2 mais 4, isso vai dar 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 0, 7. Então eu encontrei o número 7, tá bom? Se liga aí. O primeiro múltiplo de 9, imediatamente depois do 7, é o próprio 9. Claro, qualquer número é múltiplo dele mesmo. Portanto, eu tenho que colocar um número aqui que, somado com 7, vai dar o próprio 9. Que é isso, está montado a igualdade. Portanto, y igual a 2. Claro, pronto. Então eu descobri aqui. Portanto, a resposta vai ser x igual a 0. A pergunta é essa, né? Qual o valor de x e y? X igual a 0, y igual a 2. Vamos ver que número é esse? 22.200, ou 22.000, perdão, 22.410. Esse número aí, ele é divisível por 5, porque termina em 0. É divisível por 9, porque a soma deles vai dar o número 9. E é divisível por 10, porque termina em 0, tá bom? Apenas com um detalhezinho, né? Você pode se perguntar, poxa, aí, mas você somou isso daqui, deu o número 7, e aí perguntou qual era o primeiro múltiplo de 9 imediatamente após o 7. Aí você disse que era o 9. Pô, mas 18. 18 também é múltiplo de 7, até. Mas só que tem um detalhe. Não podemos colocar y igual a 18. Porque quando você tem 2 mais 4, 6, 6 mais 1, 7. 7 para você chegar em 18, você falta 11. Poxa, mas 11 não é algarismo, 11 é número, não faz sentido você colocar no lugar de y um número, você só pode colocar algarismo, portanto que y não pode ser o número 11. Ok? Então vamos encerrar aqui esse vídeo 20 de matemática básica. No próximo vídeo, já sabe, continuar com exercícios envolvendo regrinhas de divisibilidade. Wow.